E aí, Suzana? Oi, Leandra. Tudo Joia, bem? testando som, local, imagem. Testando. O marido tá aqui do lado, deu microfonia. Você me escuta bem? Sim, escuto. Que bom. Pessoal entrando, vamos dar mais um minutinho. Ok, sem problema. Bastante gente. Matheus, oi. Dani. Boa noite, Hamilton. Bem, vamos lá? Vamos começar no horário. Nos apresentando. Boa noite a todo mundo que está com a gente já. Aí, conforme o pessoal vai entrando, a gente vai dando oi. Pessoal, boa noite a todos. Nós estamos com nossa querida Leandra Costa, gerente do Living Lab Sebrae MS, e formada em administração de comércio exterior, especialista em gestão global de negócios, trabalha no Sebrae há mais de 20 anos e é gerente do Living Lab desde a sua concepção, desde a concepção do projeto. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre startups, o que é desmistificar um pouco esse termo tão usado, tão cheio de conceitos e concepções que nem sempre são tão verídicas e nem tão difíceis assim. Boa noite, Leandra, seja bem-vinda. Boa noite, Suzana. Boa noite, todo mundo. Podemos começar? Sim, vamos aí. Leandra, falando de startup, pessoal, quem quiser tiver perguntas, quiser interagir, fiquem à vontade, interajam, é sempre legal, enriquece nossa live, tá? Falando de startup, considerando que nem todos que nos assistem nesse momento sabem exatamente o que é, e até sabem, mas não sabem conceituar fisicamente, solidamente. Diz pra gente o que caracteriza claramente uma startup. Ok. Bom, startup ela é uma empresa, né, por definição, que ela traz uma inovação disruptiva e que ela vai atuar de forma a resolver problemas ou necessidades de um grande volume de pessoas que a gente chama de forma escalonável e é possível de aceleração. Então, ele vem com a questão da inovação e aceleração como pontos principais. Mas esse é o conceito de definição, ele vem do Vale do Silício, ele é muito descrito nos livros do Steve Blank. Entretanto, tem um conceito que a gente traz que ele é mais usual e aplicado ao Brasil, que é
uma empresa que vai resolver um problema que a gente de fato tem, então não é algo que não exista, nós temos essa necessidade, né? E que vai crescer de uma forma fácil, sem crescer com a estrutura da empresa. Então, eu consigo atender muitos clientes sem ter que contratar muitos funcionários. Para que isso aconteça, eu vou usar de ferramentas digitais, né? Para que eu consiga este mercado. Então, a startup, ela é inovação, porque ela vai fazer algo novo, ela vai enxugar processos, ela vai trazer uma dinamicidade para as pessoas. O exemplo que a gente tem muito aqui no Mato Grosso do Sul e que mudou o hábito das pessoas é o Uber, né? Que fez com que a gente pudesse ir e vir de uma forma mais fácil, com tempo médio de chegada de um motorista no máximo em 6 minutos, em tempos assim de chuva 8. O Airbnb, que você pode ficar na casa de alguém ao invés de ir para um hotel num preço mais justo. E aí você busca a questão do relacionamento, da experiência, o iFood. Então, são soluções hoje que facilitam a nossa vida. Então, isso são alguns exemplos de startup. Então, para você entender o que é uma solução digital que resolve o problema de muitas pessoas. Por exemplo, o Airbnb está em mais de 70 países. Né? Então, aí, se você entender o problema real de pessoas que existem e que essa necessidade, ela não necessariamente precisa estar na cidade onde a gente mora, você abre a perspectiva de uma solução para o mercado nacional ou para o mercado global. O mundo, porque você vai com uma solução muitas vezes que ela tem um www, o que te leva para um mercado enorme. Entendi. Mas então, pelo que você falou, duas coisas são sempre muito importantes de estarem presentes. Um crescimento possível, sempre escalonável, sempre podendo mais e mais pessoas usarem. E a velocidade de aplicação dessa ideia, tem que ser rápido. Seria isso? Isso seria sempre presente? Estaria sempre presente? O escalonável, sim. Esse rápido, ele vai muito caso a caso. Por quê? Porque se a necessidade de desenvolvimento ela é complexa, ela vai demorar um pouco mais. Mas esse demorar um pouco mais, ele é numa velocidade que a gente não traz dentro de um negócio convencional. Por exemplo, se eu tiver uma panificadora e eu atendo um bairro, a minha capacidade de produção. Se eu quiser aumentar para 2, 3 bairros ou para duplicar, eu vou ter que necessariamente aumentar a minha estrutura de produção. Comprar mais forno, aumentar o turno. Quando eu vou para uma solução digital, a mesma solução, se eu quiser triplicar o tamanho do meu mercado, eu tenho, às vezes, só que contratar mais um programador para fortificar a minha estrutura digital ou uma estrutura mais potente de cloud, de memória, processamento, porque eu tenho uma base de cliente maior. Mas eu não aumento consideravelmente como que eu precisaria para uma panificadora, por exemplo. Porque a pessoa quer o pão é algo físico, eu preciso de insumo, farinha, água, fermento, forno, pessoas para amassar esse pão, enfim, os equipamentos para produzir uma quantidade de pão para atender o mercado. Então, isso é o que difere a agilidade e a estrutura necessária de crescimento de uma startup. Agora, não quer dizer que eu não possa ter outros mecanismos naquela negócio convencional que me leve a isso. O Airbnb fez isso. O Uber fez isso. O que ele fez? São dois exemplos de startup muito bacana, porque é o seguinte, o Uber ele faz a logística de pessoas sem ter uma frota própria de carro. Então, ele traz a disrupção. Por que eu preciso de carro para ter uma frota e fazer a locomoção de pessoas? Se as pessoas querem ir de um lugar ou vir de um lugar, elas querem simplesmente sair de um ponto a outro. O Airbnb, as pessoas quando viajam a trabalho, quando viajam a lazer, elas precisam de um lugar para se hospedar. Por que precisa ser só um hotel? Por que não outros meios? Pessoas que têm um quarto à disposição. No Airbnb hoje, você tem barcos na Itália, você tem campings em lugares de campings. Então, tipo assim, eu posso alugar uma barraca no lugar.
Então, ele traz a questão da experiência para a pessoa que quer ir e dormir e conviver de uma forma diferente aquele momento de viagem dela. Sim, Aí alguém colocou aqui o Nubank, é um exemplo. O Matheus. Matheus, sim, ele é um excelente exemplo de fintech. E veio no meio que tem, por exemplo, no Brasil, o sistema financeiro ele tem uma regulagem muito firme, muito bem estruturada. Como é que você quebrava isso? O Nubank começou com a concessão do cartão de crédito. Então, você preenchia um formulário, se você tivesse alguém que te desse uma indicação, você teria um olhar diferente por parte do banco, só que você não precisava mais de tantas comprovações, o cartão chega na sua casa por uma correspondência, você não precisa ir em um estabelecimento físico para você ter uma relação bancária de crédito. Aí eles se estruturaram, construíram uma base de dados, uma confiança de transação financeira, para daí incluir outros serviços. E se você for ver o índice de satisfação das pessoas que têm o Nubank, é enorme. Por quê? Porque ele simplifica a vida de quem quer fazer uma transação de crédito, de cartão e hoje de conta corrente também. Assim como no Nubank, você diria então que o uso da tecnologia o próprio Uber, óbvio, é muito pela redução de valores envolvidos quando você vai pela tecnologia. Baixo custo. É por isso que as pessoas ligam tanto startup à tecnologia, a ser sempre uma empresa tecnológica? Suzana, eu vou aproveitar essa sua pergunta para fazer uma conceituação técnica. A gente tem que entender que a inovação, eu uso muito a referência do Manual de Oslo, que ela é muito mais ampla. Ela sai e ela traz um conceito administrativo, que a inovação, ela é o ajuste, a inovação é quando eu aplico algo diferente para melhorar um processo, para melhorar um produto, para melhorar um negócio. Isso é o conceito de inovação. O conceito de invenção é quando nunca ninguém fez e eu vou fazer pela primeira vez algo. Aí é invenção, eu saí da inovação. E a tecnologia é quando eu aplico a inovação numa ferramenta e aí eu tenho o físico daquilo. Por exemplo, a inovação é eu pensar como poderíamos funcionar a comunicação. E aí eu desenvolvo a tecnologia, a invenção que vai me trazer uma melhoria no celular. A tecnologia é um aparelho que depois eu vou operar essa inovação. Então, ele é o pronto, ele é a inovação pronta, né? Então, a tecnologia, e aí a gente tem muito esse conceito das pessoas acharem que inovação é tecnologia pura, é a ferramenta. Eu não tenho dinheiro para comprar um telefone de última geração, ou eu preciso disso para ter um equipamento. E aí, por não ter o dinheiro, acham que não tem acesso à tecnologia. Muito pelo contrário, a gente tem que entender que inovação é um processo criativo, é um processo hoje, nesse momento, inclusive, que a gente está falando de pandemia, que está todo mundo em casa, a gente tem visto as pessoas co-criarem. A inovação hoje muito utilizada é a inovação que a gente chama de inovação aberta, e a startup utiliza muito disso, porque ela chama as pessoas para construir aquela ideia, ela chama as pessoas para participar e validar desse processo criativo. E aí você tem o desenvolvimento de um produto que passa a ser essa ferramenta para a qual você vai operar aquele processo que já sofreu um ajuste ou uma criação ou uma alteração. Então, quando você diz que a questão do uso da tecnologia, a gente diz que já houve um processo de criação e desenvolvimento desta inovação, e aí se tem um produto que as pessoas podem usar. Vou num exemplo bem bacana. O Facebook, ele começou como uma startup, tem um filme no Now, na Netflix, vocês podem assistir, acho que está até no YouTube. E você vê o processo de criação. Ele começou como um formulário para aproximar as pessoas dentro da universidade. Aquilo ali tomou um corpo
e um crescimento tão rápido em pouco tempo que muitas pessoas usaram aquilo ali para conversar e trocar experiências entre elas no meio acadêmico. Então, virou uma rede social porque era uma possibilidade de você conversar com as pessoas. A primeira versão do Facebook, ela é de chorar, ela lembra um pouco um currículo vitae daqueles antigos que a gente meio que preenchia no papel. Verdade. Ele não é nada da interface que a gente tem hoje. Então, assim, eles receberam um aporte de investimento, eles cresceram para desenvolver cada vez melhor o produto, de tal forma que nos atendesse na usabilidade. Hoje, se você abrir o seu Facebook do lado de uma outra pessoa, é possível que a versão tua seja diferente da versão da outra. A forma de operação. Hoje, eles existem no Facebook em torno de 9 interfaces, porque nós somos diferentes. A nossa necessidade de conversar existe, entretanto, a forma que eu penso, que eu opero um sistema pode ser diferente da de você. E aí tem as diferenças na interface. Então, a inovação, o time, a empresa, ela precisa estar muito atenta à usabilidade do seu cliente para manter o uso constante, a fidelidade, que é as pessoas de fato usando aquela ferramenta. Além do que, quando você desenvolve uma solução digital, você vai ocupar a memória de um celular, por exemplo. Se você abaixar, se for um aplicativo você abaixar, você vai concorrer com outros na memória daquele celular. Se você não oferecer um serviço relevante, a chance daquela pessoa te desinstalar é muito grande. Por isso sim. Que quando no início eu falei que a startup ela surge para resolver problema real, é justamente isso. As pessoas têm que se sentir com aquela solução atendidas. E não algo que satisfaça somente a mim ou a você. Porque aí o mercado é pequeno, o custo continua sendo muito alto e eu não vou atingir um grande mercado. Por isso que esse momento de desenvolvimento de um novo negócio, você precisa de cada vez mais interagir com o seu público, definir bem claro o seu público, criar indicadores que te mostrem que você está obtendo resultado e fazer os ajustes do produto para que, de fato, as pessoas usem e se torne relevante. Sim, seja viável para a maior quantidade de pessoas possível. Isso. Teve uma pessoa que colocou aqui, que eu não me recordo quem, que falou da facilidade digital do Nubank. É justamente isso. Ele ouviu do cliente, assim, uma startup, eu posso dizer que ela é uma prestadora de serviço, onde ela tem uma ferramenta digital que faz esse tipo de prestação. Então, ela não é uma solução para uma pessoa, ela é solução para um grande público. Então, ela é uma servidora. Ela tem que ser muito funcional. E isso é trabalhar disrupção, que a gente estava falando, que você tem que ver o processo, você tem que, de fato, entender por que eu preciso de tantos atores, por que precisa de tantas interfaces, por que precisa de tanta gente. Será que precisa? O Uber, quando ele vem e surge para resolver o problema de uma pessoa que está num lugar e quer ir para um outro lugar de uma forma rápida, segura, ela traz para a dificuldade de ter uma frota própria a análise de que as pessoas têm carro, as pessoas podem dar carona e as pessoas precisam de aumentar a renda. Então, ele surge com uma economia que a gente chama de economia colaborativa, onde é um plus para eu aumentar uma renda. E ajuda os dois lados, né? Sim, sim. Por isso ela é uma plataforma que a gente chama que tem duas pontas. Ele tem dois clientes ali. Quem precisa locomover e quem tem o carro e pode dar essa carona, prestar esse tipo de serviço, né? Sim. E assim, e no Brasil, devido a algumas dificuldades econômicas, o Uber virou até uma atividade principal para alguns aposentados, para as pessoas que perderam o emprego, porque ele é uma plataforma que facilmente você acessa enquanto prestador de serviço. E aí temos também plataformas de serviço como Get Ninja, como outras que você pode prestar o serviço. Por exemplo, nesse momento de pandemia, uma startup que cresceu muito é a Virtua, que ela é uma startup que aproxima profissionais da psicologia para fazer atendimento com pessoas que precisam desse atendimento. E ela atende hoje muitas pessoas fora do país.
Por que ela é procurada por pessoas fora do país? Porque muitas vezes você está num outro país e falar com um brasileiro te dá aquele conforto, né, do ser compreendido. Mas nesse momento de pandemia, que muitas pessoas estão nesse momento de estresse, não saber lidar com algumas situações, ela é uma ferramenta digital de atendimento que permite você conversar com alguém ou fazer um acompanhamento, uma consulta sem sair de casa. Sem estar próximo fisicamente. Isso. E nesse momento de pandemia, inclusive, está hoje a telemedicina está sendo muito conversada. Sim. Porque é uma forma de você ter a necessidade das pessoas atendida. Então, esse momento em que você foi privado de uma questão social, da convivência entre pessoas fisicamente, traz uma série de novas necessidades com possibilidade de você atuar em novos negócios. É um momento. A Neca Oineca, nossa querida diretora, nossa querida, tá falando que o iFood também está bombando. É um momento onde coisas que já estavam em alta também ficam mais em alta. E a gente conversando antes, eu e você citou que, assim como criativos, todos nós somos inovadores e pequenas inovações devem ser consideradas. E nessa época de pandemia, mais ainda, usar esse tempo de reclusão para pensar em inovar e talvez isso vire uma startup, pode ser possível. A gente tem uma outra contribuição da Caroline. Esse momento é um berço para startups, pois as necessidades mudam todos os dias. Respiradores, aplicativos para drive-thru, gerenciamento de entregas, plataformas para lives, para vídeos. Boas ideias. Nós estamos no momento em que as nossas necessidades estão mudando. O mercado está olhando mais para a questão digital. Então, existe a possibilidade, sim, de avaliar aquilo que está sendo difícil para algumas pessoas, o que pode de solução para resolver aquilo ali e quantidade de pessoas que têm aquela necessidade. E aí você buscar nisso a validação. Como a gente disse no início, não é aquilo que eu acho que é necessário somente para mim, mas o que é necessário para a população que tem aquele tipo de comportamento e necessidade. E aí você vê a possibilidade de escalabilidade. E aí como é que você começa isso? Levantando as hipóteses, validando essas hipóteses, conversando com as pessoas. Mas como é que eu posso conversar em momento que eu não posso sair de casa? O Google Forms é uma excelente ferramenta. O Instagram eu posso fazer uma enquete. E aí você pede para as pessoas postarem via comentários. E aí você começa a fazer perguntas abertas, não direcionadas. O que é um não direcionado? Eu queria que você respondesse tal coisa e eu direciono para que você me responda aquilo que eu quero ouvir. As perguntas elas têm que ser feitas para você saber de fato o que as pessoas querem ou entendem daquilo. E aí, em cima disso, isso. E em cima disso, você desenhar esse produto. E aí, testando. Como se eu não tenho programador? Tá, ótima oportunidade. Coloca lá no Instagram, no Facebook. Estou procurando sócios, preciso de um programador assim, assim, assado. E aí, começa nesse relacionamento de construção. Precisa de limitação de idade? Não. Qualquer idade o brasileiro é um povo muito criativo. O que a gente precisa é de usar essa criatividade também para os negócios. E ter de perder um pouco do medo de buscar soluções e continuar após os primeiros desafios. Porque nós vamos encontrar bloqueios e desafios, faz parte da natureza humana. Né? Eu não penso algo e consigo no dia seguinte ter sucesso daquilo. É construir, avaliar, conversar, testar, até ter um produto final. A gente disse aqui da primeira versão do Facebook, ela era horrorosa. Não é nada do que é hoje, mas a gente está falando de algo que tem mais de 8 anos. Né? Então, assim, leva-se um tempo. Aí é muito cultuado no meio de mídia. Para eu ter uma startup, eu tenho que ser unicórnio, e unicórnio é aquela empresa que vale 1 milhão. Gente, isso é resultado de uma série de trabalho. E é comprovado que todas as empresas que chegaram num patamar desse, elas têm mais de 10 anos de trabalho. Então, não é algo do dia para a noite. Importante você falar é um mercado. E isso, a gente está falando, ela começa como uma ideia, mas ela se estrutura para crescer como um negócio.
Então, assim, eu tenho que buscar conceitos técnicos, eu tenho que somar de profissionais desse tipo de competência. Não precisa estar necessariamente no meu quadro de funcionários. Eu posso contratar, nesse meio eles chamam muito de job. Aí eu preciso de alguém que desenvolva uma campanha. Você vai lá e contrata uma startup que faz campanhas e tem startups que fazem isso, ou você contrata um profissional e combina com ele um job entregue. Então, assim, quanto tempo você leva para fazer isso? Eu levo um mês. Ah, tá, então um mês eu quero isso pronto. E aí você regula o nível de serviço, em um mês você tem aquilo pronto, ou mais, e aí você ajusta isso, e aquilo ali passa a funcionar no seu negócio. Então, as relações, elas são mais fluídas e pautadas em resultados, em entregas, em coisas claras combinadas, em trabalho executado. E aí você tem o desenvolver do negócio. Você precisa abrir CNPJ? Precisa. Porque no momento em que você tiver a monetização acontecendo, que você tiver cliente, você tem que seguir as questões do negócio, as questões legais do país. Correto. Então, assim, a startup, o próprio nome diz startup. Então, eu start e eu cresço rápido, e eu começo rápido. O que eu não fico imaginando as coisas. Eu vou para a execução, conversar com as pessoas, validar aquilo, ter vergonha do meu primeiro produto, sim, ajustar ele, porque é o relacionamento com as pessoas que vai fazer o meu negócio, de fato, ficar mais estruturado. Enquanto isso, eu ganho cliente, eu construo a minha base. E outra coisa, tem alguns indicadores que são fundamentais para você avaliar essa startup. A gente chama, um dos indicadores qual é o custo de aquisição de cliente. Quanto mais barato o custo de aquisição do meu cliente, mais a gente dá assim, significa que eu estou indo para um caminho certo e que eu estou conseguindo, eu levei realmente um produto para pessoas que têm aquele tipo de necessidade e é um mercado, uma fatia boa do mercado para você convencê-lo a entrar. Então, eu começo a adquirir, a minha estratégia de mercado funciona, então eu validei aquela estratégia de mercado, que aquele, tipo assim, você tem uma necessidade, eu chego, Suzana, eu criei um produto tal, você quer experimentar? Rapidinho, você, nossa, eu estava precisando justamente disso, isso era o que eu queria para minha empresa. Você começa a usar aquilo ali e funciona para você, aí a gente vai para um outro indicador. Se funciona para você e eu consigo adquirir várias empresas, meu custo de aquisição de novos clientes ele deve ser baixo. E eu tenho que investir isso no início. Mas depois eu tenho que manter você como cliente. Porque às vezes a minha solução de startup definiu que o modelo dela de monetização é a assinatura mensal. E o importante é que você não deixe de manter a sua assinatura comigo. Porque aquela mensalidade sua vai me ajudar a pagar a base minha de funcionários. E a gente chama que quando a startup sobrevive do próprio faturamento, a gente chama de bootstrapping. O que significa? Ela consegue se manter até estruturar um nível, por exemplo, de faturamento de 30 mil mês, recorrente que paga a folha de pagamento, a estrutura básica dela. Hoje, os investidores olham com melhor olhos startups que estão nesse nível. Elas já passaram o primeiro momento, elas já têm uma base de cliente, elas têm um faturamento, e aí você tem algo com chance de dar continuidade. Não é porque vai receber um aporte de recurso que os empreendedores desse negócio vão se acomodar. Então, eles vão querer ganhar mais. E aí é o que eles falam assim, uma boa startup de investimento é aquela que o empreendedor brilha os olhos. E aí é meio que empírico. Essa definição, inclusive, é muito falada pela Endeavor. Né? Eu invisto naquele empreendedor que tem brilho nos olhos. O que é o brilho nos olhos? O próprio dono acredita naquilo que faz. Então, você sabe que ele já deu de tudo e vai continuar dando de tudo para que o negócio dê certo. Sim, então, esse é meio que o percurso do empreendedor nesse momento de validação e crescimento inicial da startup. E alguns pontos muito importantes de se validar, mensurar para o crescimento. A gente tem, Leandro, umas participações, mas para finalizar esse seu raciocínio de agora, juntando o momento da pandemia e tudo, é acreditar, confiar, mesmo que o primeiro produto não seja tão bonitinho, a gente fique meio envergonhado, acreditar, brilhar os olhos e continuar indo. É isso, então? As pessoas vão estar te direcionando. E o que é importante é o seguinte, eu vejo muita gente com ideia muito bacana
E aí valida com os amigos. Ótimo, os amigos são, sim, uma primeira conversa. Mas a gente só vai entender se está, de fato, resolvendo um mercado ou adquirindo um mercado hora que a gente deixa o nível primeiro de amigos e vamos para o nível de pessoas que ficaram sabendo daquela solução, daquele produto, e começa a indicar para os outros e começa a fazer a recompra. Chegou nesse estágio, a gente pode dizer, nossa, esse negócio está indo, realmente ele está com o que a gente chama da mínima viabilidade do produto em estágio de ser desafiado para um crescimento. Então, aí, de fato, nesse momento você pode falar, agora eu tenho que montar a equipe, agora eu tenho que estruturar, porque eu estou indo para um caminho que tem chance de ter muito sucesso. E não esquecendo dessa parte legal que você citou superficialmente, mas que tem uma participação ali também, vale um carinho especial no contrato, tomar cuidado com essa parte legal que é importante. Você falou do CNPJ, que é sempre uma meia dúvida. Nesse momento em que você está só com a ideia, que ainda está testando, validando, nesse momento não é importante você ir atrás de uma formalização. Por quê? Porque você ainda vai definir se vai ser só serviço, se vai ser serviço. Às vezes é alguma coisa que está ligada a um hardware. Porque, por exemplo, a gente está no estado que o agronegócios é a nossa principal fonte econômica. Sim. Nesse sentido, para você chegar com uma inteligência no campo, muitas vezes você vai precisar de um outro hardware que não é o celular. Talvez um outro equipamento. A gente vê aí drone, trator, colheitadeira, enfim, brinco de animal. Então, você vai precisar de outra ferramenta para levar a tecnologia. E aí, quando você pensa nessa ideia, você tem que avaliar. Você vai desenvolver um software que precisa de um hardware. Você, nessa ideia, você vai produzir o hardware ou vai produzir só o software? Ou você vai produzir os dois? Então, enquanto você valida e define que mercado vai, muitas vezes você vai precisar, sim, de recursos. E aí tem fundos como o FINEP. Aqui no estado teve recente 2 editais abertos via a Fundect, que foi o Centelha e o Tecnova, que permitia você fazer a acabativa do seu produto. E aí, nesse momento, você estrutura para você definir, ou você é uma indústria, ou você é uma empresa só prestadora de serviço de software ligado a um hardware e tem que instalar, e aí você estrutura a sua cadeia de fornecimento para fornecer o negócio. Então, esse momento estruturante ainda é um momento de validação. É importante você definir aonde você vai atuar para que no momento em que você abra seu CNPJ, você esteja mais próximo enquadrado da sua real tributação. Porque a partir do momento que você formaliza, por exemplo, se você abrir como uma microempresa, você vai ter que pagar os encargos, você vai ter que, obrigatoriamente por lei, você vai ter que ter um contador, você tem que ter um endereço fiscal, e aí você tem hoje uma empresa que você está olhando o mercado global, vai abrir aqui, vai abrir em São Paulo. Aí tem algumas questões que estão envolvendo investimento. Então, assim, o que é importante é estar no meio em que a gente converse com mentores, converse com as pessoas que estão atuando nisso, porque a gente está falando de inovação, então a certeza não existe. Mas quando a gente conversa com as pessoas deste meio, você vai estruturando melhor a ideia e vai tomando a decisão em cima daquilo que te faz sentido, que faz sentido para o mercado que você vai atuar, ou vai entrar, ou já está atuando. Tá, voltando um tiquinho na parte do start, assim, você acha que a gente pode considerar, e na parte da pandemia, que está tão né? Você acha que a gente pode considerar uma fase boa de inovar, de pensar para alguma coisa completamente inventada, completamente inédita, para ser muito mais usada e dar muito foco pós-pandemia? Nós devemos pensar no pós-pandemia, sair um pouco desse momento tão negativo e tão incerto e pensar, e depois da pandemia, como que eu posso até inventar coisas novas usando esse momento que as pessoas tiveram mudança de comportamento de compra, comportamento de passeio, de relacionamento. Então, pessoas que nunca tinham usado essa relação virtual passaram a usar. Era uma coisa focada muito em jovens. E hoje em dia, pessoas de todas as mais diversas idades estão usando. Você acha que é o momento que a gente deve pensar pós-pandemia, fora da crise? Eu acredito que sim. A gente tem que olhar que isso vai no momento... Vai voltar ao normal, vamos dizer assim. Não do jeito que era. De uma forma completamente diferente. Como você mesmo disse, nós mudamos. As nossas necessidades são outras. Nossos hábitos de consumo mudaram.
Então, diante disso, nos traz tanto perspectiva para novos negócios, mas também para os negócios que existiam, uma necessidade de se reinventar, uma necessidade de novas soluções. Então, assim, eu hoje atendo pessoas que estão entrando no mercado ou que precisam estar no mercado digital e que não sabem como. Então, assim, está instalado. O digital faz parte da vida das pessoas, tanto quanto empresas, quanto como seres sociais. Você precisa de ferramentas para conversar. Você precisa de uma ferramenta digital para conversar com a loja ou para buscar um serviço ou para obter aquele produto que você precisa. Qual? As opções agora são inúmeras. Qual que vai ser seu ponto de escolha? Aquela que estiver mais próxima de você ou que estiver com você no momento em que você tiver a necessidade. E aí, assim, tem N possibilidades. Para um mercado de bairro, ele, às vezes, com uma solução de WhatsApp, ele resolve o problema dele. Para uma solução de um território, por exemplo, uma solução que sirva, por exemplo, todas as prefeituras do Mato Grosso do Sul. Então, aí você tem que olhar para um território e conversar, validar com esse território, mas existem essas novas possibilidades, porque o território, ele existe naquela estrutura física, mas as relações também mudaram muito, né? E quando você olha para um país, você tem o país inteiro passando por esse momento, as pessoas, mas também o mundo inteiro. Então, assim, vai muito de qual necessidade que você vai resolver, em cima de quais novos comportamentos que você vai querer atuar para desenvolver essa solução. Mas também não está errado olhar uma coisa que satisfaça só uma questão de um bairro. Se uma panificadora daquele bairro X, ela precisa de chegar até o cliente dela, se ela quiser instalar uma bicicleta para entregar o pão das 3, porque as pessoas estão em casa e querem aquele pão quentinho, e aí ela vai colocar uma sinetinha, ela estabelece então esse relacionamento, a pessoa pode fazer o pedido via WhatsApp e ela entregar esse pão via bicicleta. Por que não? Ainda vem todo com uma questão ambiental de responder ao novo hábito daquela região. Então, esse momento pós-pandemia, ele traz a gente para utilizar, muitas vezes, não soluções tão complexas, mas soluções simples e factíveis de utilização. Então, o que serve desse modelo de Lean Startup que a gente estava falando, que é pensar isso de uma forma muito simples, você tentar levar ela para o execuível. E olhar com carinho aquilo ali. E algo que não resolva só uma questão sua, mas sim resolva também as questões das pessoas que você envolve. Porque nós todos, nesse momento em que a gente usa soluções digitais, nós passamos a ser servidores. Nós queremos servir alguém, resolver uma necessidade de uma pessoa, mesmo que por um telefone ou por um computador. Então, como que você leva a relação social pelo meio digital? Porque as duas pontas a gente ainda tem pessoas, né? E aí tem um monte de necessidade de alimentação, de recreação. Por exemplo, esses dias foi aniversário da minha filha. Como é que eu vou fazer nesse momento? Eu comprei um bolo, mandei entregar e X hora todo mundo entrou no Zoom, que é uma ferramenta que super popularizou nesse momento de pandemia, e a gente fez o aniversário digital. Então, assim, interessante. É possível fazer? Aí você vê pessoas, essa semana eu vi no Facebook que uma moça, no momento, o chá de bebê dela as pessoas montaram uma mesa na porta da casa dela e passaram de carro. E aí cada carro tinha um tempo para desejar parabéns, felicidades para o novo, mas montaram uma mesa para ela. Então, tipo assim, ela não teve menos de 30 convidados, ela teve 30 carros passando. Então, assim, utilizaram de ferramentas digitais para, inclusive, organizar momentos sociais presenciais dentro desse novo contexto, de que as pessoas não podem ter contato, mas as pessoas, elas não precisam do contato físico. A gente está descobrindo que existem outras formas de contato para você fazer essa relação social, utilizando, inclusive, todos esses meios digitais. Isso é muito legal, o pessoal está concordando, entregar, como a Neca falou, tem que atender o cliente. Oi, para quem entrou agora. A gente já está chegando muito próximo do final. Então, entender que também é um momento, a gente pode usar esse momento como mais uma ferramenta criativa de uma nova adaptação de vida, uma nova forma de relacionamento, para ter novas ideias, e isso tudo gerando possibilidades
e abrindo novas frentes para essa linha de startup. E esse assunto é muito vasto, né? A gente, Leandra, a gente poderia conversar por horas e dias sem parar sobre isso, atrás de uma boa ideia, e enfim. O que é bacana nessa sua fala de chegando ao final é não, vamos desmistificar que inovação é algo muito complexo, é algo muito oneroso, Exatamente. É algo muito inacessível, é algo muito difícil. A gente opera inovação no dia a dia. Eu inovei deixando os cabelos brancos. Você inova fazendo mechas no seu cabelo. Isso é uma inovação. Eu pego ferramentas e mecanismos que existem e aplico para melhoria, pelo menos do meu físico ou das minhas necessidades pessoais. O que a gente pode e deve expandir isso é que isso vá para outros meios. Por que não eu melhorar a minha relação com o meu cliente? Por que não melhorar a minha relação com o meu vizinho? Por que não melhorar a minha relação ou a relação que ainda não existe com alguém que eu conheço no outro lado do planeta e que tem a mesma necessidade que eu? Né? Leandra, tem uma participação aqui, a gente está chegando mesmo muito próximo do final. A Paula Flood falando, vocês estão com alguma consultoria online para essas empresas que precisam se transformar agora? Ai, Paula, excelente. O Living Lab lançou o 5 Weeks Digital. Então, é só entrar na página www.livinglabms.com e lá você vai poder participar do 5 Weeks Digital. O 5 Weeks ele é um programa que a gente desenvolveu principalmente para ajudar nessa fase de ideação até a validação para você começar a construir no mercado um negócio. Então, assim, ele não tem custo, ele tem mentores, a ideia é que se faça em 5 etapas e você vai determinar se vai ser 5 semanas mesmo ou se além disso, mas tudo ao tempo do empreendedor. Então, assim, está aberta uma solução gratuita e ajuda a gente a validar. É a primeira vez que a gente vai com ele digital. Tá bom, ótimo, que boa pergunta, que boa resposta. Gente, obrigada, Leandra. Obrigada pela participação. Estamos à disposição aí. Parabéns pela essa iniciativa, Instead, NECA. Adorei bater um papo com vocês, levar possibilidades do simples ser diferente num momento de novas relações e de novas necessidades. Exato. O Instead vem tentando e conseguindo se reinventar frente a tantas incertezas comerciais, a tecnologia sendo usada com muita sabedoria e nossos livings, nossas lives nos ajudam muito a tirar dúvidas que antigamente a gente não pararia para pensar tão simplista sobre isso. Obrigada a todo mundo que participou. Vamos ver se tem mais alguma participação. Lili Coutinho, obrigada. Neca, obrigada, foi top. Obrigada a todo mundo. Desculpa não ter citado todo mundo. Eu acho que todas as perguntas que tiveram eu coloquei. Eu meio que acompanhei aqui também para ver se eu conseguia. E tem alguns exemplos. Tem gente que usou solução aqui de saúde. Enfim, bacana. O que mostra é que a gente realmente está disposto a esse novo mundo, né? E tem uma frase aqui que achei legal para a gente encerrar. A simplicidade é uma arte, é da Ediane. É uma grande arte e é tão difícil da gente pensar simplista, sem criar pelos em ovos. A gente adora complicar. Adora. Tá, eu vou encerrando e vou agradecer demais a todo mundo que esteve conosco. Beijo grande, gente. Sucesso. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Boa noite. Depois você me manda, Su? Mando sim. Vou salvar e te mando. Beijo, tchau, Tá bom, tchau. Beijo, gente. Tchau.